Boa noite, pessoal. Boa noite a vocês, internautas. Estamos aqui mais uma vez iniciando o nosso programa Sexto Sentido, aqui com o nosso amigo Fred John e a nossa amiga Cris de Pascoal. Boa noite, Aí, pessoal. Boa noite, pessoal. E hoje a pauta é interessante, Alan. Com certeza. A pauta é sobre intraterrenos. Existe um mundo interno cujo nome é Agartha. Agartha, né? Muita gente define um Ágata, outros Agartha, mas... Como são os seres de Agartha? Fala pra gente, Fred. Olha, existe uma coisa muito interessante a gente poder definir hoje aqui, Cris, que é o seguinte. Existe muito folclore dizendo que os mundos intraterrenos, eles são físicos como os de fora. Então vamos imaginar aqui, o internauta com a gente, que existe a Terra, com o espaço físico onde moramos, onde habitamos, com o nosso corpo físico. Acima da Terra existem os outros mundos, o mundo etérico, que é o mundo vital. Acima dele o mundo astral. Acima do mundo astral, o mundo mental concreto, o mundo das nossas ideias. E o mental abstrato, que é o búdico, que a gente chama. E tem o mundo um pouco mais superiores, né? O búdico e o crístico. Interiormente tem os mundos internos. Então a gente vai falar com calma sobre Badagas, que é o primeiro mundo que já permeia a superfície física. Mais internamente a gente tem Duat. Mais internamente a gente tem Agartha, ou Ágata. E mais internamente, como o Sol central, a gente tem Shambhala. Então, Yves Saint Vedri, que escreveu A Missão da Europa na Índia, ele descreve os seres de Agartha de uma forma muito interessante. Eu vou colocar dois panoramas diferentes, porque aí o internauta vai depois pesquisar por conta própria e vai chegar a uma conclusão pessoal. Então, o Yves ele descreve que Agartha é um mundo intraterreno, onde as criaturas, as pessoas que parecem com humanos, eles têm uns 9 pés de altura, de 7 a 9 pés de altura. Isso equivale a que tamanho nosso? Depende do tamanho do pé, né? Vamos imaginar que seja de uns 2,5 metros, 3 metros de altura. Bastante alto. E aí a gente tem aquelas pessoas que têm a língua bífida, que falam 2 idiomas ao mesmo tempo, então eles conseguem falar. Eu consigo falar com você e consigo falar com ela ao mesmo tempo, não trocando idiomas e não trocando as ideias, então eu consigo fazer isso. As orelhas são côncavas, né? São de cavidades duplas também. E tem uma curiosidade muito interessante, então, que ele descreve também, que são os nossos tipos de ossada. Não é tão duro e resistente como a nossa ossada. Tipo uma cartilagem? Ela é muito, muito flácida. É como se fosse um plástico mole. Então ele consegue fazer vários movimentos diferentes, não tão duros quanto a gente. Então eles são diferentes nesse sentido. Descreve também criaturas assim, onde, por exemplo, a linguagem do Agartino, pelo que ele descreve no livro, ele fala que existem só 7 caracteres e eles estão posicionados em 4 direções diferentes. Então você tem 28 caracteres num todo, que formam toda a linguagem agartina. As criaturas, por exemplo, ele descreve criaturas assim parecidas com tartarugas, né, onde tem 4 olhos e um cérebro, várias bocas e um só estômago. Então ele coloca várias criaturas diferentes assim, que são criaturas incríveis, muito mais inteligentes, muito mais capazes, muito mais audazes. Isso tudo são características que o Yves colocou dentro do contexto desse livro que eu acabei de falar, relacionado então ao mundo de Agartha. Mas nos meus estudos eu comecei a pensar assim, poxa, se são mundos intraterrenos, se são mundos espirituais, as vibrações não podem ser iguais às da Terra, não podem ser vibrações físicas. A gente está descrevendo tipos aqui que são tipos físicos. Eu considero hoje mais físico-etéricos, que são parecidos com os humanos, que é de onde vêm os seres os UFOs, né, que são os badagianos, que são os que ficam perto da superfície. Como eu falei, tem a Terra, Badagas, então, portanto, esses seres dos UFOs, né, são de Badagas. E aí internamente a gente vai crescendo e vai modificando as vibrações. Por exemplo, só para você ter uma ideia, Cris, então a gente tem o nosso mundo físico, que nos permeia o físico. Embora eu não vou descrever aqui que a gente também tem outros 7 corpos acontecendo ao mesmo tempo, senão fica muito confuso lá, para o internauta. Mas então vamos imaginar na dimensão física. Um badagiano, pessoal, ele é físico etérico. Então ele está agora aqui e não está. Ele aparece e some, aparece e some. Então eles está numa outra dimensão? Eles conseguem fazer eles conseguem se teletransportar, vamos dizer assim, entre as dimensões. Entre as dimensões, de uma forma muito rápida. Então os discos voadores que a gente consegue perceber no ar,
Eles estão voando, né, numa dimensão físico-etérica. Eles também são não só OVNIs, mas também tem OSNIs. São os objetos... Né? Então também eles conseguem penetrar e passar e entrar de uma dimensão para outra sem a gente perceber. Né? Então eles conseguem fazer essa brincadeira com a gente. Existem os 7 portais, que são 7 chakras da Terra. Os badagianos são através desses portais, né, que existem, né, que são as aberturas no centro da Terra, eles meio que tomam conta dessas aberturas também. Isso já é um papo muito antigo, porque o pessoal todo do Oriente já estudou, já sabe que existe isso, que existem mundos, embocaduras em diferentes pontos do planeta que se intercalam. Então é como se fosse a Terra um grande queijo suíço, com um monte de passadas embaixo, né? Passagens embaixo, subterrâneas. Tem alguma delas conhecida? Tem várias, tem 7 delas conhecidas. Tem no deserto de El Moro, né? Tem também em Machu Picchu, que é um deles, é um portal também dimensional que tem lá. E a gente tem assim os fixos e os móveis, que durante algumas passagens evolutivas, no nosso contexto evolutivo, eles vão mudando de percurso, mudando de locais, né? Mas só para a gente resumir esses mundos, então, o mundo de Badagas, então a gente já falou, é um mundo etéreo. Mais para dentro dele, a gente tem o mundo de Duat. Duat já é um mundo mais emocional, uma coisa um pouco mais astral. Então é um outro tipo de relação com a questão de físico. Então já se tornou mais sutil. Mais sutil, mais espiritual. Mais espiritual. Mais ainda, a intensidade espiritual começa a se elevar ainda mais em Agartha. Agartha, na verdade, é o grande local da morada dos grandes seres, das grandes divindades. Então, Krishna, Yoshua Ben Pandira, que é o Cristo que a gente conhece, Hitler, todos os seres que vieram transformar esse planeta de alguma forma, porque também tem coisa boa e coisa ruim, mas coisa ruim sempre em aspas, porque acaba transformando de uma outra forma e positivando e alavancando o processo nosso evolutivo, vem de Agartha. E esse, então, é um mundo atômico. O mundo de Duat, o mundo anterior que eu falei agora, de Agartha, é o mundo subatômico. Então, o mundo de Agartha é o mundo das ideias. Então, tudo primeiro é pensado dentro de Agartha, para depois ganhar dimensão, ganhar corpo mais denso, densificar, para depois ele passar para Duat, de Duat para Badagas, de Badagas se implementar aqui na Terra. Agora, uma pergunta, Fred. E Shambhala é o mais sutil de todos. Nós vamos depois detalhar em cada programa, cada mundo desses, ele vai explicar como como que funciona. Agora, existem intraterrenos vivendo aqui entre nós, como seres humanos? Existem sim. Como identificá-los? Olha, Cris, na verdade nem eles sabem direito, conscientemente, quem são. Por exemplo, eles têm que vir para passar uma tônica. Então, acontece de que forma? Então, Shambhala é o grande sol que acende tudo isso. Passa essa vontade para Agartha, que são o mundo das ideias se densifica para Duat, Duat ganha corpo mais denso e passa a mesma tônica para Badagas, e de Badagas, então, vem os seres para cá. Então, esses seres, eles vêm com uma conotação específica. Então, por exemplo, a gente está vivendo um momento de transição agora aqui intenso, que em 2013 se encerra um ciclo, começando o outro definitivamente. Então, assim, existem seres que vêm através dos portais dimensionais terrestres, que vêm para cá exatamente com essa finalidade, né, de alavancar o processo. Então, não estou falando nem grandes divindades, porque aí eu não seres falando, mais comuns, né? Seres mais comuns. Então, eles vêm com uma proposta diferente, então eles vêm trazer uma nova realidade. Nada do que a gente tem aqui no planeta hoje, na verdade, veio através de nós, uma mente humana. Por exemplo, a ideia de se criar um avião veio de Agartha. Tá. Agartha veio se densificando, aí de repente o Henry Ford tinha uma sintonia, uma antena maior, uma antena melhor, que ele já era um outro tipo de ser. Captou. Ele captou. E se não fosse Henry Ford, seria um outro cara. Mas essas ideias vêm de fora, então? De intra. Você tem falado muito de Agartha, né? Mas um nível acima está Shambhala. Exatamente. Quem seriam os habitantes de Shambhala? Deus habitaria Shambhala? Na verdade, se você for começar a contar desde o princípio, por exemplo, a Terra veio do Sol. Então a única parte ainda quente da Terra está no interior dela. E a mesma matéria com que é feito o Sol, que na verdade o que é a luz? A luz é a própria vamos colocar um conceito de Deus na matéria, que na matéria depois vem a Deus de novo. Então é assim, a gente tem a ideia de que o Sol é o que gerou todo o nosso sistema, inclusive a Terra. E da Terra, então, é um pedacinho que escapou lá de cima, né, do Sol, e veio para cá. E a única parte quente e a única parte com luz é
a parte de Shambhala, que é 24 horas de trevas, porque é um sol condicionado lá dentro, aprisionado, que a gente chama. E o que é interessante, é a morada do Rei do Mundo. Quem é o Rei do Mundo? Então, é o criador de tudo isso, que hoje mora em Shambhala, quer dizer, na verdade... Melquisedeque. Bom, então a gente também tem o mundo de Duat, né, Cris? A gente está falando sobre os mundos. Então, certo. Duat é o mundo registro do tempo. Tudo aquilo que existiu na Terra, que existiu nas evoluções anteriores, está registrado lá. O que aconteceu seria um registro total do que veio e ainda o que está por vir. Então, está meio que plasmado por lá, porque as ideias estão vindo de Agartha e, se forem realmente acontecer, já estão meio que plasmadas em Duat. Então, basicamente, a evolução do planeta Terra, todo o plano de evolução do planeta Terra, pelo que eu entendo, a teosofia diz que vem de Agartha, é isso? Shambhala, e se densifica em Agartha, se densifica em Duat, se densifica em Badaga e se implanta na Terra. Se implanta na Terra. Então, nós somos aqui para eles, então, um veículo de manifestação da consciência para a evolução também ou não? Exatamente, completa. Certo. Porque a intenção no futuro é a gente se tornar também uma divindade. Só que é um processo longo, então a gente já está no quinto momento da nossa evolução, onde a gente passou por um primeiro momento que é o momento bóreo, depois o hiperbóreo, aí os lemurianos, onde nasceu Adão e Eva, depois os Atlantes, como a gente comentou no outro programa, mas Atlante também teve 7 sub-raças. Aí depois se implantou, aí se teve uma evolução, que é a raça ária, que somos nós. E a gente está vivendo uma transição de raça agora, de uma sub-raça agora, da quinta para a sexta sub-raça. Então é o que está acontecendo agora. Explica, nesse momento, pela teosofia, o que vai acontecer em 2012 pela visão da teosofia, que eu acho importante o internauta saber, assim como nós trazemos assim no seu sentido, pessoas de todas as religiões, nós queremos saber a teosofia, o que diz sobre 2012. Olha, na verdade 2012 não é o fechamento total, na verdade o calendário católico está errado em 7 anos, e se esperava na teosofia em 2005 que viesse um avatar, passar a nova tônica e aí começasse realmente, efetivamente, um novo processo. Isso não aconteceu. O que está se prevendo é que 2013, em março exatamente, porque o calendário começa assim em março, e não, na verdade, em janeiro, como a gente prevê, pelo menos no calendário diferente do católico. Então, o que se espera é que em 2013 se feche o ciclo de peixes e se comece o ciclo de aquários efetivamente, com todas as experiências novas do novo ciclo, e com as transformações físicas também. Essas transformações físicas são transformações geológicas planetárias? Geológicas, porque cada vez que acontece uma grande explosão solar, por exemplo, você pode contar 14 dias depois disso, aqui no nosso magma terrestre, já começa a se dar os primeiros sinais, porque o Sol de fora também tem ressonância com o Sol interno. Correto. E aí esse Sol interno da gente, que é Shambhala, ele traz essa informação para fora, para o nosso físico. Então, isso acaba gerando efeitos como a tsunami, os vulcões em erupção, terremotos e tudo mais. Então, geologicamente, a Terra está passando por um processo já entendível, já aceito até pela ciência, e a gente só não sabe exatamente quando precisar isso. Mas que está previsto que vai se ter grandes transformações, porque para se ter um novo processo, tem que se ter a extinção do velho. Né? Correto. E o velho acontece de diversas formas, tanto fisicamente como conscientemente. Então, pelo que eu entendi, especificamente em 2012 não acontece muitas coisas, mas a partir de 2013, né? Março de 2013, que é a finalização totalmente do ciclo de peixes e começo de aquário. E o que você diria, por meio da teosofia, para os nossos internautas, para finalizar o programa? Olha, pessoal, eu acho assim, a gente tem que se interiorizar, responder 3 perguntas básicas, que eu acho que o ser humano é essencial ele fazer isso, desde que isso devia ser um estudo de berço, né? De onde ele veio, quem ele é e para onde ele vai. Se você conseguir absorver essa resposta, que ela também é como fruta, ela vai amadurecendo com o tempo. Então, se você de repente hoje tem uma opinião e amanhã tem outra, também não importa, porque você está em processo de evolução, então você tem todo o direito do mundo de mudar de opinião também. Claro, isso é evolução, inclusive. Né? Então, aí se você de repente começa a pensar hoje quem você é e de onde você veio, para onde você vai, de um jeito diferente de amanhã, não importa. O que importa é que você faça essa pergunta e busque essas respostas. Porque você não está a passeio aqui nesse planeta. Você veio com alguma finalidade muito importante. Só que se você não fizer essas perguntas, você não vai obter a resposta que você precisa para saber para onde você vai. Porque a passeio você não está. Então a gente está hoje numa egrégora aqui falando sobre um tema específico, como a gente faz sempre nos programas, falando sobre um tema específico, tentando levar um pouquinho do que a gente conhece aqui no bate-papo, no bate-bola descompromissado,
para tentar fazer você aí perguntar e se responder e se questionar sobre o que é dito aqui. Então, o que eu tenho a dizer, Cris, é muito simples. É assim, pense sobre quem é você mais a fundo e você lá dentro, sabendo que você é muito mais do que você imagina que é, a tua divindade vai te dar esse conforto, porque entender esse processo é uma coisa só de consciência. E tem que ser aceito, porque é assim que tem que ser. É isso aí, gente. Vamos finalizando aí mais um sexto sentido. E como disse o Fred, nós somos filhos das estrelas. Ou eles, os intras, são filhos das estrelas que estão aqui conosco. Sem dúvida. Vamos ser em consciência o que somos em essência. Esse é o grande... E perguntar, o que estou fazendo aqui? A gente deveria fazer essa pergunta sempre, Cris. Com certeza. Isso vem com uma resposta muito interessante, só que você vai descobrir. Quem sou eu? Quem é você? Qual é a nossa finalidade aqui? Gente, essa pergunta, essa resposta está dentro de vocês. Porque até o próximo programa, onde Fred vai falar de teosofia. Mais a fundo. Hoje estamos Fred João, Cris Pascoal e Alan Jones. Mas quem somos de verdade? Isso a vida vai nos respondendo. Vamos ver. Até o próximo.